Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 64. A figura 5.56 mostra uma caixa de massa M2 igual a 1,0 kg em um plano inclinado sem atrito de ângulo θ igual a 30 graus, que está ligada por uma corda de massa desprezível a outra caixa de massa M1 igual a 3,0 kg em uma superfície horizontal sem atrito. A polia não tem atrito e a sua massa é desprezível. Letra A. Se o módulo da força horizontal F é 2,3 newtons, qual é a tração da corda? Letra B. Qual é o maior valor que o módulo de F pode ter sem que a corda fique frouxa? Como as caixas estão se movendo juntas e estamos considerando que a tração da corda é constante durante todo o movimento, as acelerações das caixas terão o mesmo valor. Existem 4 forças atuando sobre a caixa 1. Na direção vertical, temos o peso da caixa, cujo módulo é P1 igual a M1 vezes G, vertical para baixo, e como a caixa pressiona a superfície, esta reage sobre ela com a força de reação normal, Fn1, vertical para cima, de acordo com a terceira lei de Newton. As forças que atuam na direção horizontal são a força F, mostrada na figura, e a tração T da corda, ambas apontando para o sentido positivo do eixo X. Como a caixa 1 se movimenta apenas na direção horizontal, vamos considerar apenas as forças que atuam nessa direção e o sentido para a direita como positivo. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, teremos que F mais T vai ser igual a M1 vezes A. 2,3 mais T vai ser igual a 3,0 vezes A. Considerando a caixa 2, perceba que a polia apenas redireciona o eixo X, de modo que ele fique paralelo ao plano inclinado, com sentido positivo descendo o plano. O eixo Y será perpendicular ao plano. Sobre esta caixa, temos 3 forças atuando. A força peso, cujo módulo é P2 igual a M2 vezes G, vertical para baixo. A tração na corda, que agora está no sentido negativo do eixo X, e como essa caixa pressiona o plano inclinado, ele reage sobre ela com a força de reação normal, Fn2, perpendicular ao plano, no sentido positivo do eixo Y, de acordo com a terceira lei de Newton. Já vimos anteriormente que o ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo Y negativo tem mesma medida do ângulo do plano inclinado. No triângulo retângulo formado pelo peso e suas componentes, perceba que o cateto oposto ao ângulo é igual ao módulo da componente x do peso, e ela aponta para o sentido positivo desse eixo. O cateto adjacente tem a mesma medida do módulo da componente y e aponta no sentido negativo desse eixo. Os módulos das componentes são: o P2x vai ser o P2 vezes o seno de θ, M2 vezes G vezes o seno de θ. O P2y vai ser P2 vezes o cosseno de θ, que é igual a M2 vezes G vezes o cosseno de θ. Como esta caixa se move apenas ao longo do eixo X, vamos considerar apenas as forças que atuam nessa direção. Aplicando a segunda lei de Newton na direção X, teremos P2x menos T vai ser igual a M2 vezes A. Então fica M2 vezes G vezes o seno de θ, que é o P2x menos T, vai ser igual a M2 vezes A. 1,0, que é o M2, vezes 9,8, que é o G, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, menos T, vai ser igual a 1,0, que é o M2 vezes A. Fazendo essas multiplicações aí, dá 4,9 menos T é igual a A. Temos um sistema com 2 equações
e duas incógnitas. Substituindo o A da primeira equação pela expressão da esquerda da segunda, teremos que 2,3 mais t vai ser igual a 3,0 e no lugar do A, 4,9 menos t. Então, 2,3 mais t vai ser 3,0 vezes 4,9 dá 14,7 e 3,0 vezes menos t dá menos 3,0t. Passando os termos de t para a esquerda e os números para a direita, fica t mais 3,0t vai ser igual a 14,7 menos 2,3. Então, 4,0t vai ser igual a 12,4. O t vai ser 12,4 dividido por 4,0, que dá 3,1 newtons. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais. Na situação limite, a corda irá manter-se esticada, mas sem tração. Nessa situação, sobre a caixa 1 apenas a força F atuará na direção X. E aplicando a segunda lei de Newton, teríamos que F vai ser igual a M1 vezes A, F vai ser igual a 3,0 vezes A. Sobre a caixa 2, na direção X atuaria apenas a componente X do peso, e aplicando a segunda lei de Newton, teríamos P2x vai ser igual a M2 vezes A. Então, M2 vezes G vezes o seno de θ, que é o P2x, vai ser igual a M2 vezes A. 1,0, que é o M2, vezes 9,8, que é o G, vezes o seno de 30 graus, que é o ângulo, vai ser igual a 1,0, que é o M2 vezes A. Fazendo as multiplicações aí, 4,9 vai ser igual a A. Substituindo este valor de aceleração na primeira equação, ela se torna F vai ser 3,0 vezes 4,9, que dá 14,7 newtons. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna F igual a 15 newtons.